Oi vocês, estou aqui para dar início ao vlog da leitura de O Visconde que Me Amava, o segundo volume dos Bridgertons. Se você está vendo esse vlog é porque o meu vlog da leitura de O Duque já está disponível também, então eu vou deixar o link aqui no card para você poder conferir. Eu estou lendo esses livros em uma leitura coletiva, né? Então estamos lendo todos os livros, cada um em uma semana. E a leitura de O Visconde que Me Amava começa hoje, que é dia... Que dia é hoje, hein? 8 de julho. E eu comecei ontem, eu ouvi, na verdade, pela Alexa, o prólogo e metade do primeiro capítulo. E assim, já posso dizer duas coisas. A primeira é que o Duque me desmotivou muito, né? Derrubou as minhas expectativas e, tipo, ansiedade pra ler a série. E a segunda é que eu tava com expectativa diferente pra esse. Eu não gostei muito do Anthony no primeiro volume, então eu espero que isso mude agora. Mas eu tava esperando que a gente fosse ter um vislumbre maior do Anthony e maior parte da narrativa sendo acompanhando ele. O prólogo foi sobre a infância dele e o primeiro capítulo, a primeira parte que eu já li, é sobre a Kate, que é a menina, né? Que virá a ser o par dele, aparentemente. E eu não sei nada dos livros, tá? Eu nunca leio a sinopse, enfim. E aí, se for continuar acompanhando tanto ela quanto a gente acompanhou a Daphne, eu não sei se eu vou curtir tanto, porque eu queria muito ver os Bridgertons, né? E não ter, por exemplo, alguns poucos vislumbres do Anthony como tive do Simon no primeiro, sabe? Enfim, né? Como eu não li muito, eu só queria dar início a esse vídeo e aproveitar também para já falar essas primeiras impressões. Eu acho que a gente tá lendo 4 capítulos por dia, então mais tarde eu vou ler mais e aí eu volto pra comentar. Gente, assim, estou aqui no capítulo 5 do livro e eu não gosto do Anthony. Até agora eu não consegui gostar dele. Assim, tá sendo engraçado. Ele e a Kate trocando farpas. O Colin, perfeito. Assim, sem nenhum defeitinho. Mas o Anthony é muito folgado, é muito chato, reclamão. Ele dá chilique por tudo, gente. Que cara chato. Ele só tem senso de humor se for pras coisas dele, se for pra ele se crescer em cima dos outros. Porque se acontecer qualquer coisa, ele já sai fazendo escândalo, tipo. E ele fala uns absurdos sobre a mulherada, tipo. Porque pipipi papapá. Mas, gente, que homem escroto. E aí agora ele fez um negócio que eu odiei, tipo assim, a história é, ele quer conquistar a irmã da Kate, que é muito bonita, 4 anos mais nova que ela, tem 17 anos e a Kate tem 21. E aí a Kate é tipo a irmã feia. Não a irmã feia, mas a irmã normal, enquanto a outra irmã é muito bonita, loira e não sei o que. Só que aí a irmã a Edwina, né? Eu não sei falar, gente, desculpe. Vai ser Edwina. A Edwina jurou que no meio de um baile de outra família, que inclusive tem outra série de livros sobre eles, que é o Quarteto Smith, ela jurou no baile dessa família, na frente de todo mundo, que ela só ia se casar com alguém se a irmã dela aprovasse. Então aí começou, né, a gracinha de todos os caras quererem bajular a irmã dela pra chegar nela. Ridículo. Aí Anthony, que não é besta, já foi começar a fazer a mesma coisa. Só que aí eles não se entendem, né? Principalmente porque ele tem esse... Como é que é o nome? Essa reputação. Que ele é um libertino, que ele é um escrotão. Ele mesmo fala, então... Que ele é um cafajeste.
E, nossa, por exemplo, no começo do livro ele começa a falar sobre o que precisa ter a mulher pra ele. Porque ele decidiu que quer casar, mas ele não quer se apaixonar. Ele só quer, tipo, ter filho e aquelas coisas lá de fazer valer o nome, que ele é o primogênito e blá, blá, blá. E... perdi a linha de raciocínio. E uma coisa que me incomodou em do que eu e tá me incomodando agora de novo. É como que, tipo, eles sempre. Eles ficam tirando as mulheres de burras. Tipo assim. Vá merda. Enfim, né? Então, aí ele falou que, tipo, ele precisa que a mulher dele tenha cérebro, beleza. Eu não lembro o que mais. Mas, pô, acho que era isso, né? Enfim. E aí, chegando nessa parte aqui, que eu não vou dizer o que aconteceu exatamente, mas, tipo, aconteceu uma situação que, tipo assim, tava totalmente fora do controle de qualquer um. E aí ele fica puto, faz um escândalo. E aí, tipo, ele foi pra essa situação com a Kate. E ele pega a Edwina e vai embora. E deixa a Kate lá. Ele é muito escroto. Não tem, isso daí não é nem questão de época, gente. Isso daí é consideração. É você ser gentil. Você ter o mínimo de educação. De você ir no lugar com uma pessoa e você sair com essa pessoa. Que é. E ele fez um chilique. Eu tô muito brava. Porque eu achei ridículo. Eu tava lendo assim. Tipo, e ele fazendo chilique e mandando a menina calar a boca no meio da rua. Eu não entendo como é que pode uma coisa dessa. Tipo, a menina não é casada com ele. Eu entendo que, tipo, se ele fosse o marido dela e mandasse ela calar a boca, tava valendo. Mas ele não tá nem cortejando ela, não tá casado com ela. E manda ela calar a boca no meio da rua e tá tudo bem. Eu não entendo essas coisas de época. Eu vou ter que fazer um intensivo de anos 1800, porque quando eu acho que eu tô entendendo o que pode e o que não pode, acontece isso. Sei lá. Enfim, capítulo 5. Eu tenho que chegar no... Tenho que ler até o 7 hoje. Porque ontem eu não cheguei na meta, então eu tenho que ler até o 7. Reparei aqui uma infeliz coincidência. Não sei se esse é o modus operandi da Julia Quinn, né? Com relação às mulheres. Mas a Daphne... Ok, que não tinha a questão da irmã, né? Mas a escrota da Daphne, do que eu também era uma personagem que os caras não consideravam ela pra casar. Tipo... Ela já estava passando da hora, 1000 aspas, né? E não era cortejada e, enfim, ninguém queria casar com ela. Assim como a Kate. A Daphne tinha um pretendente, a Kate tem 0, né, no caso. E, sei lá, agora que eu reparei isso. E aí fica a mesma vibe de... A Kate acabou de falar, ninguém pensava em se casar com ela também, né? A Kate falou não. Tipo... Em terceira pessoa, a gente leu o pensamento dela, que ninguém pensava em casar com ela. A mesma coisa que a Daphne. Senhor Anthony, agradável como sempre, acaba de dizer, não dizer, né? Pensar que... o simples fato de pensar em beijar a Kate... Gente, olha meu olho refletindo na luz, parece que eu sou... Agora eu não consigo fazer mais. Enfim, que o simples fato de pensar em beijar a Kate deveria ser o suficiente pra mandar ele pro manicômio. Gente, claramente um babaca, né? Eu não sei se eu estou com ranço, né? Instalado por culpa do último livro. Tanto dele como da autora. Porque eu achei que eu não ia conseguir voltar a ler a série por causa daquela... absurdo. Mas enfim, voltei, estou aqui. Mas... Gente, eu não sei se eu tô sendo muito puritana, o que tá acontecendo. Mas que escroto, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Lembrei de outra coisa que eu não sei se eu comentei. Parece também outra coisa do modus operandi da Julia Quinn. Pelo menos está se repetindo nos 2 livros, né? Em Do Que Aconteceu e agora em O Visconde Me Amava também. O mocinho, o cara, tem um passado familiar conturbado. Tem algum trauma envolvendo o pai. Simon era maltratado pelo pai e Anthony era muito próprio
próximo do pai. E aí o pai dele morreu. E aí agora, aparentemente, isso assombra ele até hoje, né? Inclusive, ele fala até que ele pensa... não acha que vai ver o filho dele ser adulto. Tipo, então dá pra ver que isso mexeu com ele, nesse sentido de que ele não consegue se ver avançando uma longa idade e tudo mais. É engraçado também como esse conceito de idade, de você ser jovem ou não, varia muito com o tempo, né? Tipo, nesses livros, né? O pai dele morreu com 38 anos. E ele já falava como se, tipo, nossa, fosse o velho. Tipo, como se fosse os 80 anos de hoje, sabe? 90, tem gente com 90 anos, né? Então é engraçado como essas coisas são diferentes. É tipo falar que uma menina de 21 anos precisa casar, tipo, senão ela tá podre praticamente, enquanto eu tô aqui gravando vlog. Óbvio que, tipo, nessa época as meninas elas não estudavam, não faziam faculdade, não trabalhavam, era tudo homem, né? Então encurtava ali a vida, tipo, não tinha o que fazer além de casar e ter uma casa pra cuidar. Mas é engraçado pensar isso. Esse vlog aqui vai dar 3 vezes mais do que o do que eu, que toda hora eu paro pra falar, meu Deus do céu. Mas reparei outra coisa. Eu já tinha achado em o do que eu as coisas um pouco corridas. Eu tinha até achado... Achei que tava chovendo. Eu tinha até achado que ia ser porque ela ia abordar como que os personagens descobriram que estavam apaixonados e decidiram assumir esse amor. Mas nem foi isso. Foi só problemático no fim das contas. Mas eu reparei que ela faz os personagens se apaixonarem muito rápido e, tipo, ela não explora muito isso. Ela explora mais o depois de já estar apaixonado, sabe? E eu reparei também... Ela não explora muito, ela não constrói, é muito rápido mesmo. Mas eu reparei também que é porque não tem mais o que eles fazerem, sabe? A história não é tipo um livro, sei lá, um romance normal em que, sei lá, a personagem vai lá, conhece o cara, aí ela vai pra casa, dorme, acorda e vai trabalhar e etc. Não, a vida da Kate, por exemplo, é ficar o dia inteiro sentada pensando em marido dela e da Daphne e afins. Então, vai ser sempre assim. Não vai ter nada além de olá, outro olá, 2, 3 olá, daqui a pouco eu estou apaixonado por você e acabou. Fim do livro. Eu acho que esse é o tipo de livro que não é pra eu ficar esperando muito mais. Vai ser tipo pra eu realmente, pra ficar uma coisa leve, a menos que tenha outras tours que nem o do que eu, né? Mas enfim, disseram que não tem. Perdi tudo aqui, calma. Então, que vai ser uns livros pra ser, tipo, levinho, assim, distração e tal, bobinho. E só, porque já vimos que a Julia Quinn não é a melhor pessoa pra tratar de assuntos problemáticos e discuti-los, né? Porque ela é problemática, aparentemente. Então, vai ter que servir. O Anthony é muito galinha, que ódio. Então, menina, vamos falar sobre esse capítulo 13 aqui, pelo amor de Deus. Que assim, o capítulo 13 fez, nossa, o livro dá uma guinada, que eu tava aqui lendo e pensando, 3 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas, talvez 3,5, porque a Kate é legal pra caramba. Mas o capítulo 13, 4 estrelas. Gente, capítulo 13, ele deu uma guinada muito forte no, assim, deu uma reviravolta na história, né? Entre algumas aspas, né? Não sei direito o que vai acontecer, mas suponho que vai dar uma reviravolta na história. Estamos aí ao que? 8 capítulos de acabar? Por aí? Vamos ver aqui. 14 até o 22, são 8 mais o epílogo 9. 9 capítulos pra acabar, tô atrasada. Hoje é dia 13 de julho, poucas horas ainda do dia 13. Qual a chance da bateria do meu relógio ter acabado? Muita, aparentemente, né? São 11h36, inclusive a bateria do meu Kindle também tá acabando, né? Vai ser lindo isso aqui. E aí a discussão é amanhã e eu tô atrasada. Eu não li ontem e não li ontem. Então, e peguei pra ler só agora e li um capítulo. Sendo que eu tinha que, pra compensar ontem e ler a meta de hoje, eu tinha que ler 8 capítulos. Enfim.
voltando. O capítulo 13 deu uma guinada muito grande na história, né? Vai dar essa reviravolta aí, que aparentemente todos os livros vai ter alguma coisa assim pra poder juntar o casal, porque não é possível que o casal nunca vá conseguir ficar junto sem que tenha alguma treta, assim, que force, sabe? Mas enfim. E aí, ele acabou de um jeito muito da hora. E também porque eu tava de saco cheio do Anthony. E assim, tava tipo, o livro inteiro tava indo numa vibe de tipo assim, mesma coisa acontecendo, sabe? Tipo, eles se querem, mas eles não querem, mas aí não sei o que. E aí eles começaram a se aproximar. E aí eu tava tipo, dane-se. Só que aí agora, esse capítulo eu achei, tipo, muito bem escrito. E deu pra ver muito mais sobre o Anthony. Continuo achando ele um porre no primeiro livro. Pra mim não mudou nada. Mas ele foi mostrado nesse capítulo de uma maneira bem mais humana, bem mais sensível. E a reação dele pro acontecimento desse capítulo me deixou bem besta, assim, sabe? Imaginando, ai, não vou virar gado desse homem, eu me recuso. Mas assim, gostei. Agora eu tô tá até triste, né, que a bateria do meu Kindle vai acabar. Tomara que ele dure um pouquinho, pelo menos. Ai, gente. Eu queria dizer que sim, todos os livros, a Julia Quinn for colocar a mocinha como sendo uma personagem não desejada romanticamente pelos caras e etc. Eu vou sofrer muito, porque eu me sinto muito mal por elas. E, de certa forma, eu me identifico pouco, talvez. Será que é muita exposição eu falar isso? Enfim. E aí, toda vez que isso acontece, eu fico assim, meio mal. Sofro. Sério, tomara que isso não dure o resto da série, porque eu não vou saber lidar. Eu fiquei desse jeito no primeiro livro, mesmo que no final tenha quebrado a cara, e agora eu tô assim. Gente, não dá, eu já sou uma pessoa completamente emocionada, emotiva, chorona, e aí esse livro aqui tá mexendo muito com essa segunda parte do livro, né, segunda metade, tá mexendo muito com meus sentimentos, porque essa descrença do Anthony, não descrença no amor, mas descrença na coisa de que ele pode ter um amor e que não sei o que o amor não será a ruína dele e nem amá-lo será a ruína da outra pessoa, sabe? Ele tá falando das coisas e eu tô tipo, não é assim a vida. O que eu faço? Gente, a galera desses livros tem um negócio sério com sexo, né? Eu acho incrível. E não tipo assim, porque as cenas e blá blá blá. Os personagens mesmo, eles têm eu acho que tá no sangue dos Bridgertons, eles têm uma fixação por sexo, que tipo assim, sei lá, cara. Beiro ridículo. O Anthony agora, nossa, babaca em níveis que eu sei lá. Nossa, capítulo 16, pra quem tiver interessado, viu? Putz. Refletindo aqui, talvez eu reparei que quando chega no final do livro eu fico querendo aparecer toda hora, mas tudo bem. Tomara que isso signifique que eu vou terminar ele a tempo. Eu reparei que, na verdade, a fixação não é com sexo necessariamente, é com limites. Os Bridgertons têm dificuldade em respeitar os limites das outras pessoas. E não é. O que eu estou falando não é nem 1% do problema do primeiro livro, tá bom? Relaxem. É só, tipo, falas dele e jeitos de se comportar perante o limite que a Kate não estabeleceu, mas, tipo assim, um pedido que ela fez pra ele. E aí ele tá, tipo, babaquíssimo. E aí ela tá super insegura e isso eu acho que também faz parte da minha identificação com ela, de pensar em me sentir insegura e uma pessoa não... Por qualquer situação que seja, sabe? Tipo, não me sentir confortável em alguma situação e a pessoa querer, tipo, achar ruim. Sei lá. Meu Deus, gente, o Kindle leva realmente a sério essa coisa de bateria, né? Tá em 1%. Ele começou a mostrar que tava com bateria fraca hoje cedo, se eu não me engano.
E aí, tipo, ele tá caindo levemente, tranquilamente. Tô aqui lendo os Bridgertons, ele vai desligar quando eu tiver mais perto do final, né? Porque faltam o quê? Uns 3 capítulos pra eu finalizar? Pois é, os Bridgertons não, né? O Visconde que me amava. Toda vez eu falo os Bridgertons, eu não consigo superar. Gente, vocês não vão acreditar. Ou até vão, né? Ontem eu fiquei lendo o livro até meu Kindle descarregar. Eis que o meu Kindle descarregou, eu tava na metade de um capítulo. Tudo bem, eu sabia que eu estava a, 3 capítulos de finalizar a leitura. Tinha feito várias marcações, escrito coisa nas notas, né? Eis que ligo o meu Kindle agora e ele não sincronizou. Ele não salvou nada do que eu fiz. Não salvou até onde eu fui na leitura, não salvou as notas que eu fiz, as marcações. Eu sei em qual capítulo eu tinha parado, né? Mas eu perdi tudo que eu marquei. Nossa, eu tô muito brava. A última marcação que tem é do capítulo 13. 13, que foi o que eu li no domingo. Gente, eu tô muito brava. Domingo nada, né? Sábado. Tô frustrada, real. Tinha muita coisa legal nessa parte que eu marquei. Tipo, foi a parte que mudou tudo no livro pra mim. E aí eu perdi tudo. Enfim, né? Vou lavar a louça agora. Pra depois finalizar ele, né? Finalmente. Finalmente não, né? Mas, tipo, em dia. Porque a discussão é hoje. Então, eu acendi minha velhinha aqui. Vou lavar a louça e depois eu vou finalizar. E aí eu trago pra vocês as minhas impressões finais. Olha como meu cabelo tá perfeito, gente. Tô com a blusa da minha faculdade, porque não dá pra ver nada. Meu curso. Porque saudades, né, amores? Mas enfim, quarentena tá fácil. Gente, é complicadíssimo ler os livros da Julia Quinn, esses pelo menos. Uma vez que os personagens estão não narrando, né? Porque é em terceira pessoa. Mas a gente tem ali o vislumbre do que tá passando na mente de cada um dos personagens simultaneamente. Tipo, um parágrafo tá falando o Anthony não sei o que, o Anthony pensou não sei o que lá, o Anthony sentiu não sei o que. Aí no parágrafo seguinte tá a Kate, não, porque eu acho que o Anthony não sei o que. E aí você fica tipo, gente, calma, vocês estão pensando totalmente, tipo, indo pro outro lado, sabe? Tipo, aconteceu uma coisa aqui que, obviamente, eu não vou falar o que é, né, meninas? Que o Anthony, ele tem uma reação que é movida pelo medo que ele tem, né, por conta do pai dele de morrer cedo, pipipipopopó. E a Kate automaticamente relaciona isso com consigo mesma. Tipo, porque os caras dos livros da Julia Quinn não sabem falar, não sabem expressar seus sentimentos, né? E aí a reação dele, automática, é, tipo, meter marcha, sabe? Tipo, desviar e tal. E aí ela entende isso como se ele estivesse criando barreiras contra ela. Como se ele não quisesse ficar com ela. E eu fico tipo, gente do céu! Terapia de casal! E uma coisa que eu acabei de reparar é que nesse livro, aparentemente, eu não sei se em todos os livros, né, que a Julia Quinn, eu falei que ela trata esses personagens masculinos traumatizados e pipipipopopó. A Kate tem outra questão, além daquela insegurança dela, que também vai ser abordada no livro, mas acontece um pouco pra frente, então não vou falar. Mas aí a questão dela e do Anthony, agora que eu percebi, se relacionam muito com questão de que hoje a gente conhece como sendo crise de ansiedade, ataques de pânico, enfim, né, não é essa a coisa, mas tipo, a coisa que ela tem e também o que ele tem com relação à morte do pai dele desencadeia essas crises. E na hora que acontece isso com a Kate no livro, eu me senti bastante, sabe, eufórica não é a palavra. Enfim, senti aquele desespero junto com ela e não tava entendendo direito. E aí agora que eu parei pra pensar que ela tava tendo um ataque de pânico. E aí o Anthony também teve uma crise de ansiedade, e agora, tipo, eu não sou médica, né, mas eu tô falando, assim, pelo que eu sei né, sintomas, etc, até mesmo da reação. E Julia Quinn abordando saúde mental de uma forma não escrota, né, finalmente. Ai, gente, sério, do que eu, assim, não devia existir na Terra, não devia.
Vou continuar lendo aqui. E eu falei que eu tava no capítulo 19, tava no 20, na verdade. Ô, produção, eu não vou chorar com esse livro aqui não, né? Olha isso, gente, o meu olho. Eu não tenho maturidade. Ai, sério. Gente, a lágrima. Eu tô... Parabéns, Anthony, seu livro me fez chorar. Eu não tô sabendo lidar, gente, sério. Que merda. Eu não tenho mais nem dignidade, sabe? Bom, gente, então eu finalizei aqui o Visconde que Me Amava. Tô lendo aqui a... É Carta da Autora? Sei lá como é que ela... É, Carta da Autora. Da Julia Quinn. E tô gostando de ler porque no primeiro ela... Né? Não vou falar nada, não. Mas aí nesse, ela fala bastante sobre como ela escreveu, o sentimento dela com relação àquele livro. E aí nesse aqui ela tá falando que sobre a questão de construir o herói e tal, né? Sem ser a mocinha, o rapaz. E aí ela fala que não gosta de personagens perfeitos e que, na opinião dela, a perfeição leva ao tédio e não constrói grandes romances. E foi isso que eu falei, né? Ela trabalha a construção dos personagens, os seus defeitos, principalmente seus traumas, etc. E nesse livro aqui, particularmente, ela fez isso muito bem, né? Na minha opinião, ela deu uma bela de uma consertada no que ela fez em O Do Que Eu. Acho que como eu já tinha sacado alguns macetes dela, meio que a formulinha dela... em O Do Que Eu, não foi uma surpresa algumas coisas, por isso que eu não cheguei em 5 estrelas. Além do fato do Anthony ser um personagem que eu já tinha um bodezinho e que ela coloca aqui que ele é simpático, lindo e inteligente e que não será mais perfeito nesse livro, sendo que no primeiro eu já achei ele um porre. Mas tudo bem. Então, por causa desse histórico, eu já achei que eu não ia dar 5 estrelas, mas enfim, vamos fechar com 4, porque me emocionei mais de uma vez. Foi um livro que eu me diverti, eu gostei dos personagens, eu consegui, assim, entender muito eles e achei a construção dos problemas deles, dos traumas, etc, muito válida. Tá essa sombra absurda aqui, porque eu tô com o abajur ligado, tá? Enfim, né? Então, eu gostei muito, muito, muito. Ela traz questões, assim, que eu acho muito importantes. Questão do luto, do medo, do trauma. E que hoje em dia ainda são questões que são muito mal abordadas. Não em livros, necessariamente. Mas, tipo, no dia a dia, sabe? São coisas que a gente dá aquela ignorada. Finge que nada aconteceu. Esconde muita coisa. E aí... Enfim, até hoje são coisas... Essas coisas psicológicas, assim, assombram muito a nossa sociedade contemporânea. E aí ver isso sendo retratado num livro de época, ainda que a gente sempre acha que, nossa, tipo, o negócio vai ser surreal, nunca vai acontecer. Mas são coisas que acontecem no dia a dia, sabe? Até hoje. Então, eu gostei bastante de ter esses assuntos sendo abordados aqui. Como sempre, o foco principal não é um romance, sim as coisas que estão acontecendo ao redor, em volta, e que permeiam esse romance. Mas eu também gostei bastante do romance, não da construção, eu acho que ela não tá conseguindo construir de uma forma que eu acho, tipo, sei lá, sabe? Mas eu gostei dos acontecimentos e dos acontecimentos que fizeram com que eles se unissem mesmo, que contribuiu mais ainda para essa temática, né? Então, o que realmente pra mim fez a diferença foi a forma como ela abordou todos esses traumas deles, que foi também o que ajudou a construir o romance de uma forma mais legal. Então, fechamos aqui com 4 estrelas nos 45 do segundo tempo, porque agora são 6 horas da terça-feira, dia 14 de julho, e a discussão é daqui 2 horas, é às 8. Então, eu tô muito animada e... Então vamos encerrar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se você gostou, curte esse vídeo porque me ajuda muito. Mais pessoas conhecem o conteúdo do Livre News por causa das suas curtidas. E se você tiver alguma coisa a acrescentar, quiser conversar, comenta aqui embaixo pra gente poder bater um papinho legal, pra ver o que você achou e etc. E a gente fica por aqui, então nos vemos no próximo livro, que é Um Perfeito Cavalheiro. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!